Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5, também acompanha o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações esportivas desta quinta-feira, dia 27 de maio de 2021. Tivemos jogos importantes ontem pela última rodada da fase de grupos da Libertadores de América, Copa Libertadores da América, né? Então, a quarta-feira foi de novas definições da Libertadores, assim como Fluminense, São Paulo e Atlético Mineiro. O Internacional também confirmou a sua classificação às oitavas de final. Em compensação, o Santos perdeu no Equador e terá que disputar a Sul-Americana. Pelo grupo B, o Internacional não saiu de um empate com o Always Ready por 0-0 no Beira-Rio, em Porto Alegre. Não jogou, não é um bom resultado para o Inter não, né? Apesar da classificação em primeiro, não era um resultado que se esperava, né? Encerrou a fase de grupos na liderança isolada com 10 pontos, enquanto que o time boliviano ficou na quarta colocação com 7 pontos e está eliminado da competição. Quem também avançou na chave do Internacional foi o Olímpia, né? Num jogaço, goleou o Deportivo Táchira por 6-2 em Asunción, no Paraguai. E o time da casa ficou em segundo lugar com 9 pontos, mesma pontuação que os venezuelanos, só que em vantagem no saldo de gols, -3 contra -1. O Táchira ficou em terceiro e vai entrar nas oitavas da Sul-Americana. O Olímpia precisava fazer 4 gols de diferença, porque o saldo, o número de gols marcados do Táchira era maior, né? Então, fez, né? Chegou a fazer 3-0, levou 3-1, né? Chegou a fazer 5-1, 4-1, 5-1, levou o segundo e chegou ao sexto gol, né, para se classificar. No grupo C, o Santos não conseguiu operar o milagre e perdeu para o Barcelona por 3-1 em Guayaquil, no Equador. O time paulista entrou em campo desfalcado e não foi facilmente superado. O Barcelona ficou na liderança da chave com 13 pontos, enquanto que o Santos seguiu em terceiro com 6 pontos, mas terá a chance de entrar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Além do Barcelona, quem avançou no grupo C foi o Boca Juniors, que venceu o The Strongest por 3-0 em Buenos Aires, na Argentina. Os argentinos ficaram com a segunda colocação com 10 pontos, enquanto que os bolivianos se despediram da competição com apenas a última colocação, né? Fora da disputa pelo título da Libertadores, né? Vamos ver como é que ficou então os resultados aí. Ainda nós tivemos na quarta-feira ainda, né, pelo grupo F, o Nacional vencendo o Argentino Júnior por 2-0 em Montevideo, no Uruguai, foi eliminado e jogará a Copa Sul-Americana, enquanto que os argentinos avançaram como líderes da chave. A outra vaga nas oitavas de final ficou com a Universidade Católica, que venceu o Atlético Nacional por 2-0 e terminou em segundo lugar. Então, resultados até aqui, sexta rodada, hoje tem a última, né, os últimos jogos aí da fase de grupos. O River Plate perdeu para o Fluminense por 3-1 na terça, né? Santa Fé e Júnior empataram em 0-0, Atlético Mineiro 4, La Guaira 0, Cerro Porteño 1, América de Cali 0, Racing Clube 3, Rentistas 0, São Paulo 3, Sporting Cristal 0. Internacional 1, o Internacional 1, Always Ready da Bolívia 0. Então, 0-0, Internacional e Always Red 0-0, né? Olímpia 6, Deportivo Táchira 2, Barcelona 3, Santos 1, Boca Juniors 3, The Strongest da Bolívia 0, Nacional do Uruguai 2, Argentino Júnior 0 e Universidade Católica 2, Atlético Nacional da Colômbia 0. Hoje tem Defensa e Justiça Independiente del Valle às 19 horas, Palmeiras e Universitário também às 19 horas, Flamengo e Vélez às 20 horas e LDU e União La Calera às 20 horas também. São os jogos aí da Libertadores para hoje. E 6 partidas movimentaram as disputas da sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, né? Na noite de ontem. Destaque para as classificações de Rosário Central da Argentina, Independiente também da Argentina e Peñarol do Uruguai. Mesmo eliminado, o Corinthians goleou o River Plate do Paraguai e se despediu da competição. No grupo B, em que os 2 jogos foram disputados no começo da noite, quem se deu bem foi o Independiente da Argentina, que tinha uma missão tranquila diante do Guabirá para carimbar o passaporte para as oitavas de final, e foi o que aconteceu. Em casa, o time argentino venceu por 1-0 e avançou como líder da chave com 14 pontos. Pelo mesmo grupo, Bahia e Montevideo City fizeram um jogo bastante movimentado, cheio de cartões amarelos, de gols e cartões, né? Mas mesmo jogando em Pituaçu, em Salvador, o time brasileiro acabou derrotado por 4-2, né? Tá fora, né, o Bahia da Sul-Americana, quando parecia que tinha tudo para avançar, né? O time baiano acabou fraquejando, né? Perdeu por 4-2
E tá fora da Sul-Americana o time do Bahia. E esse resultado elimina também o adversário que venceu o Bahia, né? O Montevideo City, tá eliminado também da competição, né? Fecha uma participação, os baianos fecham uma participação em terceiro da chave com 8 pontos, né? Na outra chave envolvendo brasileiros, quem se deu bem foi o Peñarol, isso porque já eliminado o Corinthians deu uma forcinha para o time uruguaio, que só empatou sem gols com o Sport Huancayo do Peru e avançou em primeiro com 13 pontos, né? Já o Timão fez 4-0 no River Plate do Paraguai, na Neoquímica Arena, ficou em segundo com 10, o mesmo número de pontos que seu rival, só que o Corinthians terminou como segundo. Por fim, no grupo A, a situação foi bastante parecida. Já eliminado, o São Lourenço da Argentina venceu o Huachipato do Chile por 3-0 e ajudou seu compatriota Rosário Central da Argentina a garantir a classificação, mesmo com um empate sem gols diante do 12 de outubro do Paraguai. Então, aí hoje ainda tem Jorge Wilstermann e Ceará, Arsenal e Bolívar, Atlético Paranaense e Alcas, Melgar e Metropolitanos, Lanús e Aragua, e o La Equidad e Grêmio, né? Os jogos de hoje aí pela Sul-Americana. Começou a Série D do Campeonato Brasileiro ontem, né? E já se aproxima de conhecer os seus últimos 4 integrantes da fase de grupos, abrindo os duelos preliminares: Brasiliense do Distrito Federal, Gás de Roraima, Tocantinópolis do Tocantins e o Rio Branco do Espírito Santo venceram e construíram importantes vantagens e com isso vão ter a vantagem de jogar por empates e até derrotas em seus domínios. Visitando o Aquidauanense de Mato Grosso do Sul, e o Rio Branco do Espírito Santo se deu muito bem. No duelo de ida da fase preliminar da Série D, o Brancão venceu com autoridade por 4-1. Na primeira etapa, Giovanni e Chiquinho fizeram 2-0 para os capixabas. Pouco depois, Júlio César descontou. Aos 35, Chiquinho fez o terceiro. Já no segundo tempo, Marcos Vinícius fez o quarto e fechou a contagem. O problema é que com isso, né, o Mato Grosso do Sul vai perder uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D. Pelo ranking, né, acaba que só o campeão agora, em 2022, vai ter a vaga, né? Nesse ano ainda o Mato Grosso do Sul tinha a vaga do vice de fazer esse jogo preliminar aí, né? Mas com a derrota aí, outros estados vão passar o Mato Grosso do Sul no ranking e a segunda vaga aí para o Mato Grosso do Sul acaba em 2022 se o Aquidauanense for eliminado. E com 4-1 em casa, dificilmente vai devolver esse placar aí. Em Ariquemes, o Brasiliense visitou o Real Ariquemes de Rondônia e se deu bem. Após esbarrar na marcação rondoniense em boa parte do jogo, o Jacaré chegou à sua vitória nos minutos finais. Aos 30 do segundo tempo, Bruno Nunes converteu o pênalti e deixou os candangos na frente. Já nos acréscimos, Luquinhas mandou para as redes e matou o jogo 2-0. Em Macapá, o Gás de Roraima passou apuros, mas conseguiu vencer o Santana do Amapá. No estádio Zerão, os amapaenses saíram na frente através de Danilo, ainda no primeiro tempo. Na volta dos vestiários, Vinho empatou para os roraimenses antes dos 2 minutos. Já próximo do fim do jogo, Fred fez o segundo e garantiu a vitória no duelo de ida. O único mandante a fazer valer seus domínios, o Tocantinópolis, venceu o Picos do Piauí e ficou próximo da fase de grupos. Após um primeiro tempo equilibrado e com o placar zerado, o Tocantinópolis se impôs com um gol de Marquinhos e Sávio e garantiu uma vitória por 2-0. Com isso, poderá perder por até um gol de diferença no jogo de volta e ainda assim ficar com a sua vaga. No domingo, os outros clubes da fase preliminar vão voltar a se enfrentar, abrindo os duelos às 15 horas. Brasiliense vai receber o Real Ariquemes de Rondônia. Em Brasília, né, às 15 horas, o Picos do Piauí joga contra o Tocantinópolis. Eles vão se enfrentar no estádio Elvídio Nunes, em Picos. E às 16 horas, o Gás de Roraima vai enfrentar o Santana o Gás de Roraima, né, se enfrentam em Boa Vista. Esse jogo marcado aí para as 17 horas. Às 18 horas, aliás, 17 horas, horário aqui do Mato Grosso do Sul, né? O Rio Branco do Espírito Santo, que venceu a primeira por 4-1, recebe o Aquidauanense lá no Espírito Santo. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.